dinâmica. Dinâmica não, é mecânica. Então a aula de hoje vai ser sobre mecânica e, né, dentro da mecânica a gente divide em várias coisas. A mecânica é a área da física que a gente estuda tudo que é relacionado a movimento, ou até mesmo a ausência de movimento, né? Então, tudo que tem a ver com movimento ou o que você precisa fazer para que não haja movimento. Por exemplo, eu faço engenharia civil, né? Uma coisa que é muito importante é o que eu preciso fazer para o prédio não andar ou não cair, né? Começa com a física, com essa área da mecânica. E aí dentro da mecânica, primeiro a gente estuda o movimento por si só, o movimento, como que ele é, quais são as características dele, como que eu posso descrever esse movimento matematicamente, de uma maneira, obviamente, precisa e categórica, para que eu possa usar essa descrição para qualquer coisa que eu precisar, que eu precise prever, de certa forma, o futuro. Por exemplo, eu sei que meu carro faz X quilômetros por hora e eu quero fazer uma viagem de tantos quilômetros, então eu consigo prever com uma certa margem de erro que eu vou demorar tanto tempo para chegar, né? É uma certa previsão do futuro que a gente faz usando os conceitos básicos de física. Do mesmo jeito que a gente faz essa previsão, dá para fazer outras muito mais complexas, muito mais importantes, com conceitos também mais complexos de física, né? Então essa parte da mecânica que a gente só quer saber do movimento, só quer saber as características do movimento, a descrição matemática do movimento, a gente chama de cinemática, certo? Bom, então, coloquei, espera aí que eu não consegui passar o slide. Meu Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Aí eu coloquei essa imagem aí, né, que a gente olha para ela e pensa em movimento. Isso aí foi uma foto tirada com um tempo de exposição muito longo, né? E aí os carros foram passando por uma determinada rodovia e, na verdade, foram sendo tiradas várias fotos e sobrepostas. E aí você consegue ver o mesmo farol do carro em vários pontos diferentes, fazendo essas linhas, né? E aí esse tipo de foto, ela mostra pra gente uma coisa interessante, que é por onde determinado ponto passou. Que é um dos conceitos que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, antes de começar a falar do movimento e fazer conta com ele, a gente precisa desenvolver um certo dicionário, umas 6 palavrinhas aí que são muito importantes para a cinemática e também pelo que vem pela frente em física. E a gente vai tentar desenvolver aí o conceito delas, claro, de uma maneira um pouco mais precisa do que o que a gente tem geralmente em mente. E aí a parte mais legal disso tudo é o debate, né? É a gente conversar. Não só eu ficar passando informações completamente formais aqui para vocês, né? É a gente conversar sobre o que cada um acha que é cada palavrinha dessas que eu vou falar, que eu vou perguntar, para a gente chegar numa conclusão, certo? Então, dentro da cinemática, uma das coisas mais importantes que tem é isso aqui, o referencial. Eu já coloquei ali marco zero, porque eu sei que muita gente ia falar. Mas assim, quando vocês pensam em referencial ou ponto de referência, vocês pensam em quê? Como que eu poderia explicar isso? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade. Se quiser digitar no chat também, fica à vontade. Mas qual que é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em referencial ou ponto de referência? Um local chamativo. É um bom exemplo, é uma boa definição de referencial. O Eduardo falou um ponto específico, uma indicação, referencial um ponto de partida. Todos vocês estão certos. Tudo isso serve como referencial, né? Bom, se a gente... Vamos usar um exemplo aqui do dia a dia, né? For marcar um encontro com alguém. Aí eu vou falar assim, ó, a gente se encontra no shopping tal, na frente do McDonald's. Então, o que eu usei como referencial? McDonald's, né?
E aí, o referencial, ele não existe por si só, né? Tudo que vocês falaram, você vê, é uma indicação. É uma indicação para alguma coisa. É um ponto de partida. Então, quer dizer que saiu de lá para chegar em algum lugar, né? Pensando nesse sentido. A única resposta que não é que funcionaria por si só é um ponto específico, que também está certo, né? Mas a gente usa o referencial para poder medir distâncias. É um ponto que a gente escolhe para medir distâncias. Aí entra a resposta que a Liza falou. A perspectiva que você tem a partir de uma posição. Por exemplo, se eu quiser dizer para vocês aqui onde eu estou nesse momento, eu vou falar assim, eu estou a 50 centímetros da tela do meu computador. Eu estou dizendo para vocês onde eu estou a partir de um ponto, né? Então esse é o meu referencial no momento. Se eu falar para vocês que eu estou no terceiro pavimento da minha casa, que fica na rua X, número Y, é um outro referencial. Eu posso dizer para vocês também que eu estou na Via Láctea, mais precisamente em um conglomerado de planetas que rodam em volta de uma estrela chamada Sol, e o nome do planeta específico que eu moro se chama planeta Terra. E aí eu estou dentro de um continente do planeta Terra, chamado América, mais precisamente na América do Sul, um país chamado Brasil. Também é um outro jeito de falar onde eu estou, usando os mais diferentes referenciais possíveis, né? Então a gente pode ter todas essas respostas que vocês falaram para o dia a dia, mas para a física é importante você ter a seguinte ideia de referencial. É o ponto que eu escolho para medir as coisas. É o ponto que eu escolho, o ponto a partir do qual eu vou fazer as medições, as medidas. A gente fala um pouquinho de medida na primeira aula de física. Quem não viu, vale a pena ver lá. Bom, aí eu coloquei aí no slide, né, uma imagem de uma placa que todo mundo que viajou de carro já deve ter visto. É uma placa que você tem aí nas estradas que indicam distâncias, né? E aí tá ali, São Paulo, 77 quilômetros. Todo mundo imagina, né, que essa placa aí tá dizendo que daquela placa para frente faltam 77 quilômetros para chegar em São Paulo. Só que assim, a gente está falando da cidade de São Paulo, né? Imagina que você vai partir do extremo sul de São Paulo e vai até o extremo norte. Isso daí deve dar mais de 70 quilômetros. Ou por volta de 70 quilômetros. Então, o comprimento da cidade é mais que 70 quilômetros. Então, essa placa aí, né? Falta 77 quilômetros para chegar em São Paulo. Mas falta 77 quilômetros para chegar em que ponto de São Paulo? Para cruzar a fronteira com São Paulo? Ou para chegar na Zona Sul? Ou para chegar na Zona Norte? O que vocês acham? 77 quilômetros para chegar onde? No centro. É no centro, só que o próprio centro de São Paulo, ele tem mais de 1 quilômetro de extensão, né? Então poderia faltar 77, poderia faltar 78, né? A Ayla falou Marco Zero de São Paulo, mas a Ayla não valia, porque ela já sabia disso. Eu já falei para ela isso em algum momento. Exatamente. Tem um ponto específico em São Paulo, mais precisamente localizado na Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo. É a partir desse ponto que a gente mede essas distâncias para colocar nessas placas. Então, o referencial da cidade de São Paulo é um ponto específico na Praça da Sé. Você tem esse monumento aí, né, essa pequena pedra, localizado na Praça da Sé. Não tem só na Praça da Sé, todas as cidades grandes têm um desse no seu Marco Zero. As cidades menores não têm isso no seu Marco Zero, mas tem alguma outra coisa para indicar o seu Marco Zero, né? E essa pedra, bem o centro dela, é o Marco Zero de São Paulo. E ela não é só uma pedra para marcar, tá? Dentro dela tem um equipamento, GPS, e tem vários outros lugares do mundo para poder ajudar a fazer toda a parte de geolocalização do planeta. Tá? Então, quem for na Praça da Sé, quem estiver passando por lá,
bem no meio da praça tem esse monumento aí, que é bem legal. É lá que é o referencial de São Paulo, o Marco Zero de São Paulo. E aí à direita eu coloquei uma foto de uma placa escrito quilômetro zero. Porque para física, um outro jeito legal da gente dizer o que é o referencial é saber onde é o zero do nosso caminho, né? É muito raro você achar uma placa quilômetro zero, porque geralmente essa placa quilômetro zero, eles adotam o quilômetro zero justamente no marco zero das cidades, etc. Então, quando você começa na estrada propriamente dita, já começa com algum número. A marginal aqui de São Paulo, né, marginal Tietê, se você prestar bem atenção, você vai ver quilômetro 5, quilômetro 4, 3, 2, 1. Em um lugar da marginal, um dia eu já vi essa placa zero. Espero que ainda exista lá. Mas eu achei essa na internet aí, né? Quilômetro zero, então é o marco zero escolhido para essa determinada estrada, né? No caso é a BR-116. Então, imagina, tá vendo aquele carro que está lá no fundo da imagem, um carro preto, bem aqui, ó. É difícil de ver, mas tem um carrinho aqui. Ele está aproximadamente uns 400 metros do marco zero da BR-116. Mas ele deve estar uns 600 quilômetros do marco zero da cidade de São Paulo, né? Então, dependendo do referencial, o jeito de você dizer onde você está ou onde determinado objeto está muda, tá? E aí, a partir disso, entra o próximo conceito, a próxima palavra importante, que é a palavra posição, né? Então, eu já coloquei aí, né, a definição, e posição é a distância de um lugar até o referencial adotado, tá? Então, quando eu falei para vocês aqui, ó, eu estou a 50 centímetros da tela do meu PC. 50 centímetros é a minha posição. E aí depois eu falei para vocês o referencial. Porque se eu simplesmente falasse assim, a minha posição é 50 centímetros, você ia perguntar, mas é 50 centímetros em relação a quê? Porque eu posso falar também que eu estou a 3 metros da janela do meu quarto. E aí, mas eu não mudei de posição. O número que eu usei para indicar onde eu estou mudou. Uma hora eu falei, estou a 50 centímetros. Outra hora eu falei, estou a 3 metros. Só que eu não mudei, eu estou no mesmo lugar que estou paradinho, né? Estou paradinho em relação à Terra. Então, o que eu mudei? Foi o referencial, tá? Então, o valor da posição, ela é extremamente ligado a... Na verdade, não existe sem o referencial, porque a posição é a distância de um determinado local até o referencial adotado. E aí eu peguei essa foto aí de um livro para a gente ver umas coisas, né? Na parte da esquerda da foto, mandaram uma pergunta, deixa eu ler. Um posto pode ou não estar em movimento, certo? Pois se tomarmos como referência uma pessoa na rua, ele está parado. Mas se tomarmos como referência uma pessoa na Lua, ele está em movimento. Exatamente. Vou falar disso um pouco mais para frente, né? O conceito de movimento depende do referencial. A posição depende do referencial, o movimento depende do referencial, tá? Então, na verdade, eu falei que eu estou parado, né? Eu estou parado em relação à Terra. Eu até falei em relação à Terra. Mas se por acaso tivesse alguém com um puta binóculo assim me olhando lá de Marte, eu estaria me movendo. Ou pior ainda, se o cara estivesse olhando do Sol, ele ia ver a bolinha, né, o grãozinho de areia que a gente está grudado aqui, chamado planeta Terra, ele ia ver esse grãozinho de areia passando na frente dele a 100 mil quilômetros por hora. Mas a gente acha que está parado, né? Porque para a gente está parado, se tomar como referência a Terra, né? Se tomar como referência o Sol, a gente não está parado. Bom, então vamos lá. Nessa primeira foto aqui da esquerda, a gente tem um ônibus em frente à placa quilômetro 90. Essas placas, né, são exatamente os valores da posição, né? Quilômetro 10, quilômetro 15, quilômetro 20, quilômetro 678, quilômetro 0, né? O quilômetro 0 é o referencial, por quê? Porque você está falando que a posição daquele ponto é 0. Então, significa que a distância daquele local até o referencial é 0. Então, ele é o próprio referencial. Agora, esse ônibus aqui, ó, que está em frente à placa quilômetro 90, significa que a distância desse ponto que ele está até o referencial, até essa placa 0 aqui, se for a mesma estrada, obviamente, é 90 quilômetros, certo?
Aí a gente pode até olhar a segunda imagem, que é uma escala exagerada, né? O ônibus não tem esse tamanho todo. Mas a gente consegue ver que o ônibus está com o bico dele, né? Com a frente dele no quilômetro 90. O carro azul também está com sua frente no quilômetro 90. Já o carro bege lá atrás, ele está no quilômetro 60. Então, significa que a distância daquele carro bege até o zero, até o referencial, é 60 quilômetros. A distância do ponto que o ônibus está até o referencial é 90 quilômetros, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O ônibus está no quilômetro 90. Isso necessariamente quer dizer que ele andou 90 quilômetros? Exatamente, o pessoal falou não. Imagina que um pouquinho atrás dessa foto aí é a fábrica do ônibus. O ônibus foi fabricado, aí ele estava saindo assim da fábrica, e aí o cara da fábrica bateu essa foto. O ônibus ele nasceu, ele foi fabricado na frente daquela placa. Ele tá no quilômetro 90, mas ele não andou 90 quilômetros, né? Ou ele pode ter andado mais, como o Christian falou. Ele está no quilômetro 90 dessa estrada, mas ele pode ter vindo de outro país e ter andado 50 mil quilômetros, né? E nesse momento ele está no quilômetro 90. Então, o que é importante da gente saber de posição, além de saber, né, que ela é a distância referencial, é que ela indica onde o objeto está. Ela não indica quanto ele andou e nem para onde ele está indo. Pela segunda foto a gente pode ver isso. Tanto o ônibus quanto o carro azul estão na posição 90. Só que a gente não pode dizer só pela posição para onde eles estão indo. A gente consegue ver porque está vendo a foto. Mas se eu falasse para você, a posição do ônibus é o quilômetro 90 e a posição do carro é o quilômetro 90 também. Você não saberia dizer para onde eles estão indo, né? Para que o ônibus está indo no sentido positivo, ele está aumentando a posição dele, né? Ele está no 90, daqui a pouco, se ele estiver andando, ele vai chegar no 120. E o carro azul está indo no sentido negativo. Ele está no quilômetro 90, se ele estiver andando, daqui a pouco ele vai chegar no quilômetro 60. Né? Então, posição depende do referencial. O que, que ela é? A distância até o referencial. Se eu mudar o referencial, o valor da posição pode mudar, mas não necessariamente a pessoa andou, a pessoa está em movimento. E a posição não indica para a gente para onde o objeto está indo, certo? Bom, agora eu vou parar de compartilhar a tela para vir aqui para a minha mão. Todos estão vendo aqui a minha mão? Deixa eu pegar umas canetas aqui que eu suspeito que funcionem ainda. As canetas estão acabando. Bom, então, uma coisa assim que eu deixei de lado, né? A gente vive num universo de 3 dimensões, né? Então, além dessa posição na estrada, eu poderia falar a altitude que o cara está em relação ao nível do mar e tal, mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos pensar primeiro em uma coisa unidirecional, uma coisa que só tem uma direção, certo? Vamos pensar que os movimentos ocorrem em uma linha. E o exemplo perfeito disso é uma estrada, né? Se a gente pensar numa estrada, o movimento ocorre numa linha. Então aqui eu desenhei uma estrada, certo? Então, para mim poder começar a trabalhar com essa questão de movimento, começar a desenvolver a cinemática, eu preciso de uma coisa nessa estrada, né? Que é um referencial para poder medir as posições. Então, vou escolher um determinado ponto para ser o zero. Aqui é o zero, é o referencial. E aí, a gente tem um pequeno problema, né? Normalmente, as estradas não tem assim quilômetro negativo, né? Acho que você nunca deve ter visto uma placa assim que, aqui é o quilômetro menos 68. Não tem. Só que na física a gente vai poder considerar isso, tá? Então, tipo, se eu meço 1 metro a partir do referencial, eu vou estar aqui. Se eu meço mais 1 metro, essa é a posição 2, né? Porque ela está a 2 metros do referencial. Aí essa é a posição 3. Essa é a posição 4.
e assim sucessivamente, né? Essa é a posição C. Agora, se eu meço 1 metro para o outro lado, como é que eu vou diferenciar essa posição dessa? Eu não posso falar que um sujeito que está aqui tem a mesma posição que um sujeito que está aqui, né? Fixado esse referencial, essas duas posições têm que ser diferentes. Eu tenho que dar um jeito de diferenciar as duas, né? E o jeito que eu vou dar é falar que para cá é negativo. Ah, o pessoal colocou ali, -1, isso mesmo. Então, ó, se eu conto 2 metros para cá, é -2. Se eu conto 3 metros para cá, é -3. -4. E assim sucessivamente, tá? Então, normalmente, quando a gente pega um caminho, né, uma trajetória, a gente coloca uma seta. Tá? Essa seta indica o sentido positivo. Indica para onde que os valores da posição vão aumentando. Tá? Então, aqui é o sentido positivo. Vamos colocar aqui, ó, só entre parênteses, que as posições estão marcadas em metro. Só para mim não ter que escrever M na frente de cada um desses números, né? Ficar uma bagunça. Tá? Então, aqui a gente tem já uma boa definição de um local para a gente começar a trabalhar. Então, eu vou desenhar alguns pontos aqui. Ó. Vamos desenhar aqui o ponto A, o ponto B. Deixa eu ver se tem outra caneta aqui. E o ponto C. Como que eu posso dizer, então, qual é a posição do A? Nessa trajetória, né? Obviamente. A gente desenhou ela aqui, então a gente está falando desse caminho, a gente está falando em relação a esse referencial. Então, eu vou falar para vocês, a posição do A, como é que eu vou escrever isso em física? Posição do A. Eu não vou escrever, né? P-O-S-I, né? Posição. Não, tá muito trabalho. A gente costuma escrever S, tá? Porque o S, a gente importou aí do inglês, né? No inglês a gente chama posição de space, né? Apesar da tradução direta ser espaço, a gente usa também para posição, né? Space. Posição nessa situação, né? Na física. A gente pode falar assim, SA, posição do A. Né? Eu posso falar então que a posição do A é igual a... Estou esperando. Vocês estão vendo certinho? Nem perguntei. Parece que sim, eu estou vendo. O Christian falou 5 metros de B. Só que aí você está usando o B como referencial. No momento que eu fixo o referencial da trajetória, eu quero a posição em relação ao referencial aqui, ó. Esse referencial aqui que eu marquei, o referencial 0. A Beatriz falou 3 metros. Então, se fosse 3 metros, ele estaria aqui, né? E não é aqui que o A tá. É -3, tá? Vamos supor que se você partindo da origem, partindo do zero, para poder encontrar o ponto A, você tem que andar 3 no sentido negativo. Tem que andar 3 para trás, entre aspas, né? Então, a posição do A é -3 metros. E qual que é a posição do B? O pessoal falou 2 metros. Isso aí, agora é positivo, né? Por quê? Porque ele está 2 metros para o lado positivo da trajetória. Né? 2 metros no sentido positivo. E qual que é a posição do C? Zero. Exatamente. Agora vamos só comentar aquela chatice que todo professor de física faz e que a maioria dos alunos detesta, mas é importante. Pode ser a diferença entre você passar ou não passar na USP. Teve gente que colocou na posição -3. Teve gente que colocou 3 metros e estava errado porque 3 metros seria essa posição aqui, né? A gente está falando da posição do A. E aí teve gente que colocou -3, só que também está errado. Por que está errado? Porque tem que ser -3 metros, né? Eu estou medindo essas posições em metros.
Se fosse menos 3 quilômetros, estaria muito mais longe do que isso, né? Então, não posso só falar menos 3. Tem que falar menos 3 metros, certo? E aí, na posição do B, teve gente que falou 2 metros, teve gente que falou 2. Quem falou 2 errou. Tá? É 2 metros. Agora, na posição do C, teve gente que falou 0 metros e teve gente que falou só 0. Nesse caso, os dois acertaram. Porque se é 0, não faz diferença se é 0 quilômetros, se é 0 metros, se é 0 milhas, se é 0 milímetros. 0 é 0, tá bom? Então, no caso específico do 0, você não necessariamente precisa pôr unidade. Mas para qualquer outro valor precisa, tá? 2 é diferente de 2 metros, né? A gente até comentou na outra aula lá, que foi gravado no YouTube, que a unidade ela é uma multiplicação. 2 vezes 1 metro, menos 3 vezes 1 metro. Então, você falar 2 e falar 2 vezes alguma coisa, geralmente é diferente, né? 2 vezes 1 metro é diferente de 2, tá bom? Então, vamos tomar bastante cuidado com unidade, tá? Unidade é um negócio muito delicado, que o pessoal costuma esquecer, deixar de lado, assim, mas você pode ter feito a conta mais difícil do mundo e ter chegado no número certo, mas se não tiver unidade, tá errado. É uma triste realidade, mas é a realidade, tá bom? Beleza. Então, vamos continuar aqui o nosso exercício, tá? Vamos pegar aqui o ponto B, ó. O ponto B, em um determinado momento, ele estava aqui na posição 2. Em um outro determinado momento mais para frente, né? Eu vou colocar aqui, ó, T inicial. Certo? Em um outro momento mais para frente, um T final, ele veio parar na posição 5. E o que eu quero saber agora é quanto que o B andou. Eu já não quero mais saber só a posição dele, né? Porque eu estou falando de uma pessoa que está se movendo. Então, eu quero saber quanto que o B andou. Ele estava na posição 2 e chegou na posição 5. O pessoal falou 3 metros. É isso aí. Ele andou 3 metros, né? Saiu daqui, andou 1, 2, 3. Mas, como é que seu cérebro fez essa conta? Do jeito que a Beatriz colocou ali pra gente. 5 menos 2, né? Então, na física, sempre que você quer saber a variação de alguma coisa, é uma subtração. Variação de temperatura, é temperatura final menos temperatura inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Variação da posição, posição final menos posição inicial. Então, quando eu estou falando, quanto que o carinha andou? Eu quero saber a variação da posição. A gente coloca, né, para indicar a variação, um delta. Eu quero saber o delta B, a variação da posição do B. E para a gente saber a variação da posição, a gente vai pegar a posição final e subtrair a posição inicial. Tá bom? Então, variação, vamos gravar isso, anotar, tatuar na pele. Na física, variação é sempre final menos inicial. Como que é a variação da posição? Posição final menos posição inicial. Tá? Na verdade, aqui a gente tem que colocar um delta SB, né? A variação da posição do B. Então, vai ser a posição final menos a posição inicial. E aí a gente fez, né, a conta. Posição final é 5, posição inicial é 2. Então, a variação da posição é 3 metros. Então, isso é o tanto que o B andou, tá bom? Eu não vou desenhar o ponto D aqui na trajetória. O Neymar perguntou, esse negócio de variação é só em cinemática? Não. Na física, nos mais diversos ramos, sempre vai ter variação. Por exemplo, na termologia, você vai ter variação de temperatura. Né? A termologia é o estudo dos fenômenos térmicos. Tem variação de temperatura. Você tem também variação de energia. Variação de energia você tem dentro da dinâmica. A gente estuda energia relacionada ao movimento, energia relacionada à posição. Só que a gente também estuda a variação de energia elétrica, lá na eletrodinâmica.
né? Variação de energia. A gente também estuda a variação da energia térmica, lá na termologia. Então, a variação aparece em todos os ramos da física. E o jeito de calcular é sempre esse. Variação de qualquer coisa é final menos inicial. Então, como é que é a variação da energia? Energia final menos energia inicial. Qual que é a variação da potência? Potência final menos potência inicial. Qual que é a variação da temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Tá? É sempre assim. Para calcular a variação final menos inicial. Tá? Então, eu vou colocar aqui os dados de um objeto D. Eu não vou desenhar porque senão vai ficar muito poluído. Mas vamos imaginar que esse objeto D, ele tinha uma posição, vou colocar aqui, ó, posição D inicial de 7 metros e posição D final de 3 metros. Como é que eu sei agora o quanto o D andou? Para calcular quanto o D andou, né, eu preciso fazer a variação da posição. E a variação da posição é sempre a mesma coisa. Ó, o Neymar colocou 4 metros. Duas coisinhas, tá? Eu não quero ser chato. Eu não sou chato desse jeito. Mas é pro seu bem. O M do metro tem que ser minúsculo, tá? O M maiúsculo tá errado. O M maiúsculo não é metro. Beleza? Só que não é 4 também. É menos 4. O pessoal acertou, né? Então vamos lá. É variação da posição do D. Então eu vou pegar a posição do D final menos a posição do D inicial. Como a gente está falando do ponto D, não precisa a posição do D, né? Vamos colocar a variação da posição, nesse caso, é posição final menos posição inicial. Outra coisa que o pessoal costuma fazer é, em vez de colocar F e I, o zero, geralmente, ele indica início, né? A gente coloca posição menos posição inicial. Então, posição final menos posição inicial. Também você vai ver aparecendo assim, né? Então, ó, a posição final é o quê? É 3, né? Menos a posição inicial, que é 7. Então, dá menos 4 metros. E sim, né? Respondendo a pergunta do Neymar, é negativo porque está voltando. Né? Se ele estava na posição 7 e depois ele chegou na posição 3, quer dizer que ele está indo no sentido negativo da trajetória, né? Ele estava aqui, mais ou menos, né, no 7, e chegou aqui. Então ele está indo no sentido negativo, está voltando. Bom, a posição não indica para a gente para onde o objeto está indo. Mas a variação da posição, sim. Quando a gente calculou a variação da posição do B, deu positivo. Então a gente sabe que ele está indo no sentido positivo da trajetória. Nesse caso, para cá. Eu poderia desenhar a seta para cá também. É escolha, tá? Vou escolher para cá e está indo para lá. E quando a gente calculou a variação da posição do D, deu menos 4. Então quer dizer, deu negativo. Ele está indo no sentido negativo da trajetória. Tá bom? Então, a variação da posição, a gente também chama de deslocamento. Tá? O deslocamento é o quê? É o quanto o cara andou. Nesse caso, tá? Às vezes o deslocamento é diferente do quanto que andou. Tá? Mas o deslocamento é isso. Quero saber quanto o cara andou, eu calculo o deslocamento. Né? Deslocamento. Saiu de um lugar, chegou em outro. Como que eu calculo? Pego a diferença entre as posições. Tá? Tá vendo como isso já é bem mais delicado, apesar de não ser extremamente complexo? É bem mais delicado e dá uma precisão muito interessante. É bem diferente nesse sentido você falar que o cara andou 3 metros e falar que ele andou menos 3 metros. Né? Não existe distância negativa. É que esse menos não está ali para falar que a distância é negativa. Está para falar que ele está andando no sentido negativo da trajetória. Então, quando você calcula a variação de posição, automaticamente vem junto ali para onde que o objeto está indo. Tá bom? Então, se ele está indo do ponto B igual a 5 ao ponto A igual a menos 3, o resultado seria menos 9? Não.
seria menos 8. Né? A gente pode até fazer isso agora, né? Vamos pegar aqui uma situação. Vamos pegar esse ponto A mesmo. Ponto A, em um momento inicial. Vamos colocar aqui, ó, posição do A inicial é a posição menos 3 metros. E a posição do A final é os 5 metros. Então, como é que eu calculo quantos que ele andou? Eu faço, né, a variação da posição, que vai ser a posição final menos a posição inicial. A posição final é 5, menos a posição inicial. Na verdade, eu fiz ao contrário, né? Você falou do 5 para o menos 3. Depois a gente faz. Esse menos aqui, ele é da forma. Tá? Menos a posição inicial. E a posição inicial é menos 3. Aí lembra lá da matemática que eu não posso misturar dois sinais de menos? Então eu tenho que pôr um parênteses para não misturar. E aí menos com menos vira mais, né? Então a variação da posição é 5 mais 3, que é igual a 8 metros. Então se o objeto saiu da posição menos 3 e chegou na posição 5, a variação da posição dele é 8 metros, positivo, né? Mais 8. Agora vamos inverter esse cenário. Vamos falar que a posição do A inicial é 5 metros e a posição do A final é menos 3 metros. E aí, para mim calcular então a variação da posição, vou pegar a posição final menos posição inicial. E aí a posição final dele agora é menos 3 metros. E aí o menos da fórmula, posição inicial, que é 5. Menos 3 menos 5 dá menos 8 metros. Então, ó a diferença, né? Se ele sai do 3, do menos 3 e chega no 5, o deslocamento é 8 metros positivo. Então, ele andou 8 metros para cá, no sentido da seta. E se ele saiu do 5 e chegou no menos 3, ele andou menos 8 metros. Quer dizer, ele andou 8 metros para cá, no sentido contrário da seta. Tá bom? Um jeito de fazer contando os números ali na fileira, não é contando o zero? É não contando o zero? Eu não entendi, mas olha só, se você for contar aqui, né, pelos números. Nessa primeira situação que a gente fez aqui em roxo, né, a posição inicial menos 3 e a posição final 5. Então ele saiu daqui e chegou aqui. Então ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Né? Cada espacinho entre dois números é equivalente a 1 metro. Certo? É igual na régua, né? Essa régua aqui ela não está em centímetros, ela está em milímetros. Tá? Mas serve para a gente ver. A régua ela não começa do 1, né? Ela começa do 0. Se a gente começasse a medir aqui do 1, né? Eu pego a distância daqui até aqui, não é 9 centímetros. Tá? Eu peguei a distância daqui até aqui dá 8. Tem que começar contando 0, né? O espaço entre o 0 e o 1 conta como 1 metro, nesse caso. Aqui, o espaço entre o 0 e o 1 conta como 1 centímetro. Aqui está marcado 10 porque é milímetro, né? Mas 10 milímetros é equivalente a 1 centímetro. Então, beleza. Entendeu? Tá bom. Bom, feito isso, então, eu vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês dizerem as posições. E aí, como é que eu quero que vocês coloquem? Tem uma vela, tá? Então, vocês vão colocar posição da vela, SV, igual a alguma coisa. Aí tem um javali, então vamos colocar posição javali, SJ, igual a alguma coisa. Aí tem um palhaço, um espantalho, na verdade. Então vamos colocar posição e espantalho. E tem uma maçã, então vamos colocar posição, maçã. Então SV, SJ, SE e SM. Beleza? Tá aí. Todo mundo consegue? Aliás, tá aí nada, pô. Tem que mostrar a tela. Pronto. Estão vendo?
vão mandando aí. Eu vou dar um tempinho, tá? Pra gente depois corrigir. Pra mim fazer junto com vocês. Bom, o pessoal colocou aí, né? Bom, novamente, olha, atenção à unidade, tá? 3 é diferente de 3 metros, tá? Nesse caso, olha aqui, ó, tem uma... Não tem, né, na frente do número qual que é a unidade, mas aqui no final ele fala, ó, essa linha está marcando posição. Então, cada número desse indica uma posição e está em metros. Então, qual que é a posição da vela? Está mais ou menos entre o -2 e o -3, né? Então, é -2,5 metros. O javali está em cima do -1. Então, é -1 metro. O espantalho está no 0, está na origem, está no referencial. Coloca o 0. E a maçã está na posição 3 metros. Então, ó, muita atenção. Tanto para a vela, quanto para o javali, quanto para a maçã, obrigatoriamente tem que colocar a unidade. Tem que ter o metros no final, o M minúsculo. O espantalho, como se trata do 0, você escolhe se põe a unidade ou não, né? Até porque 0 metros, 0 quilômetros é a mesma coisa. Então, você não precisa pôr a unidade, tá bom? No 0. Mas para os outros números precisa. Beleza? Então, ó, vamos só mostrar aqui maior, né? Como ficou aqui o meu. Posição da vela, -2,5 metros. Posição do javali, -1 metro. Posição do espantalho, 0. Tá, isso aqui indica o quê? Que é a origem. A gente pode falar assim, o espantalho está na origem. O que quer dizer eu falar? O espantalho está na origem. Quer dizer, o espantalho está na posição 0, ou está no referencial. E a posição da maçã é 3 metros. Beleza? Vamos voltar aqui agora para o slide, então. Vamos para o próximo. Então, a próxima palavra importante, que a gente acabou citando aqui várias vezes, mas agora a gente precisa dar uma precisão melhor para o que é o movimento, tá? E aí, tem muita gente que fala, o que é movimento? Movimento é isso aqui, ó. Acho que vocês viram a minha mão aí, né? E aí, depende, né? Deixa eu até voltar para a minha mão, vai. Olha só. Então, já aconteceu, né, em sala de aula, perguntar o que o pessoal tem, assim, de ideia do movimento. Falar, o que é movimento? Aí a pessoa faz assim. Pode ser movimento, tá? Vamos imaginar que aqui em cima do papel tem uma pequena pulga estudando física. Aí, em relação a essa pulga, quando eu faço isso, a minha mão está em movimento, certo? Mas agora vamos imaginar um pequeno ser, um pequeno ETzinho que está aqui na minha aliança. Ele está aqui. Quando eu faço isso, a minha mão está em movimento para ele? Ou não? Beatriz falou não. Christian falou, eu acho que não. Ele é igual a gente na Terra. É isso aí, ele é igual a gente na Terra. Ele não sabe, né? Se ele não sentiu o vento, ele não vai saber se a mão está em movimento ou não. Então, para ele está parado, tá? Então, a gente vai colocar uma definição que ela vai ser muito útil e eu espero que ninguém nunca mais se confunda em relação a isso, né? Então, para a física, o que é movimento? Então, para a física, o movimento é quando o tempo passa
e a posição muda. E lembra, né? Posição é distância até o referencial. Então, quando o tempo passa e a distância até o referencial muda. Essa é a definição de movimento, tá bom? Então, se a pulga que está na minha aliança, o pequeno ETzinho que está na minha aliança, se o referencial é ele, né? Ele está olhando para o meu dedo, né? O que ele consegue ver aqui da minha mão, o meu dedo. Ele está olhando para o meu dedo, independente do que eu faço com a minha mão, a distância entre ele e o dedo não muda com o passar do tempo. Então, um em relação ao outro estão parados, não estão em movimento. Tá? Agora, a pulga que estava no papel. Quando eu mexo a minha mão assim, né? Ela olha para a minha mão e vê que com o passar do tempo, a distância entre ela e a minha mão vai mudando. Ora vai aumentando, ora vai diminuindo, mas a posição vai mudando. Então, a minha mão está em movimento em relação a ela. Certo? Então, lembrem disso. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Certo? Aí eu coloquei a seguinte imagem. A gente tem aqui 3 pessoas, aliás, 4, né? Mas uma está olhando para frente, né? As outras não. Eu vou até fazer um negócio aqui. Só um segundo. Só para mim poder desenhar por cima disso. É uma bosta desenhar com o mouse? É. Mas não vai ter jeito. Vamos lá. Pronto. Aqui, mesmo slide. Então a gente tem aqui, né, uma estação de trem. Provavelmente a estação Paranapiacaba, aqui para ver. Aí tem 4 pessoas paradas na estação e algumas pessoas dentro do trem. E por essas linhazinhas aqui, né, dá a impressão de que o trem tá se movendo, certo? Só um segundo. Voltei. Bom, então, vamos estabelecer aqui alguns nomes aqui para esse pessoal, para a gente saber aqui quem está em movimento, quem está em repouso. Então, vamos falar aqui, essa pessoa aqui, a pessoa A de vermelho. Aí de verde, a pessoa B. De azul, a pessoa C. E por último, de amarelo, é a pessoa D. Tá? Então vamos lá. A
está em movimento em relação a B? Imaginando essa situação, né? A em relação a B. Então, o B é o referencial. Se a pessoa B olha para a pessoa A, o tempo passa e a distância entre as duas não muda. Então, a resposta é não. A não está em movimento em relação a B. E aí, o contrário é verdadeiro, tá? Se A está parado em relação a B, B também está parado em relação a A. Isso é válido, tá? Fazer essa brincadeira aí, tá? Agora, melhor, C está em movimento em relação a A? Sim, C está em movimento em relação a A. Porque A é o referencial. A pessoa A está olhando para a pessoa C. E o tempo vai passando e a distância entre elas vai mudando. Então, está em movimento. E aí, consequentemente, A também está em movimento em relação a C. Porque a pessoa C está aqui dentro do trem olhando para a pessoa A, o tempo vai passando e a posição vai mudando. A distância entre elas vai aumentando. A pessoa vai ficando pequenininha lá no final. Então, A também está em movimento em relação a C. Tá bom? Tudo bem para vocês falar que A está em movimento nessa situação aqui? Você vai falar, mas ela está parada na estação. Não, ela está parada em relação à estação. Mas em relação a C, não. Em relação a C, ela está em movimento. Certo? Agora, C está em movimento em relação a D? Não. Exatamente. Por quê? Porque D é a referência, né? O carinha D olha para o carinha C. O tempo está passando e a distância entre eles não está mudando, né? Eles estão sentadinhos ali na mesma poltrona, a poltrona não, né? Não vai mudando de lugar. Então, a distância entre eles continua a mesma, apesar da passagem do tempo. Então, quer dizer que eles não estão em movimento, um em relação ao outro. Então, C está parado em relação a D e D está parado em relação a C. Certo? Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui para o slide, que eu acho que já deu para a gente pegar o que está acontecendo. Bom, então, se movimento é quando o tempo passa e a posição muda, a Beatriz falou, então movimento é a relação entre tempo e espaço, né? Exatamente. Porque assim, se a gente fixa um referencial, para que você tenha uma mudança de posição, obrigatoriamente o tempo tem que passar. Eu vou até voltar para minha mão agora para aproveitar o gancho dessa pergunta e mostrar outras coisas. Então, olha só. Vamos pegar novamente um pequeno caminho aqui, adotar um sentido positivo, adotar um marco zero, marcar umas posições aqui. Então, olha só. Presta bem atenção nisso. A posição, né? Eu fixei o referencial, eu não vou mudar o referencial, tá? Porque se eu mudo o referencial, a posição pode mudar, apesar do tempo não mudar. Então, vamos pegar um instante de tempo assim. Pá, tirar uma foto aqui do alto do meu quarto agora. Você pode falar que a posição é 50 centímetros em relação à tela do PC, ou falar que a posição é 3 metros em relação à janela. Os dois estão certos. O valor da posição mudou, apesar do tempo não ter mudado. Mas quando a gente fixa um referencial, obrigatoriamente, para que haja uma mudança de posição, eu necessito de uma passagem de tempo. A natureza não deixa você mudar a posição sem que o tempo passe. Isso é interessante, né? Então, olha só, o que é legal a gente tirar dessa pequena filosofada. A posição depende do tempo. Para que a posição mude, necessariamente o tempo tem que passar. Agora, o tempo
Ele passa independente de eu mudar a posição ou não. Eu posso ficar parado aqui no -1 a vida toda e o tempo vai passar na dele aí, tá nem aí. Então o tempo é independente. Agora a posição não, a posição ela depende do tempo. Para que eu possa mudar de posição, obrigatoriamente, entre outros fatores, o tempo tem que passar. Então a posição depende do tempo, tá? E olha só que legal isso daqui, ó. Para 2 instantes de tempo distintos, eu posso estar na mesma posição. Por exemplo, eu estou aqui na posição -2. E aí o tempo vai passando, eu estou indo para lá, estou indo para lá, e depois eu começo a voltar. Em um outro instante de tempo, eu chego novamente na posição -2. Então, para 2 instantes de tempo distintos, eu posso ter a mesma posição. Agora, jamais eu posso, em um único instante de tempo, ter 2 posições distintas. Faz sentido isso, né? Eu não posso, no mesmo instante de tempo, estar em 2 lugares, né? Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso quebra a natureza. Então, sim, movimento é uma relação entre espaço e tempo. Aí eu aproveitei o gancho para a gente melhorar um pouquinho essa relação. Tá? Eu falei algumas características dessa relação entre espaço e tempo. Tá bom? Bom, então, voltando lá para os... Vamos lá? Se ela for gêmea, ela pode, né? Não, mas aí não é o mesmo objeto, né? Mesmo as pessoas sendo gêmeas, são objetos distintos. Elas sempre vão estar em 2 posições diferentes para todos os instantes da vida. Mas o mesmo objeto jamais vai estar em 2 posições distintas. Até porque, eu não sei se você reparou, os objetos que eu estou desenhando aqui são sempre desse caráter aqui, né? São ponto. Eu não estou considerando que eles têm tamanho. Eles ocupam um espaço. Eles não ocupam lugar no espaço. É só um objeto adimensional. Não tem nenhuma dimensão. Né? Ponto. Eu estou fazendo essa consideração, né? Era o ponto A, o ponto B, o ponto C. E não importa o tamanho dele, o espaço que ele ocupa, que a regra vale, né? Nessa situação. Então, não, nunca para o mesmo instante de tempo, o mesmo objeto vai ter 2 posições diferentes, tá? Isso não pode. Agora vamos voltar aqui para o slide. Beleza, então, a gente já viu, então, referencial, posição e movimento, tá? E aí, se movimento é quando o tempo passa e a posição muda, o contrário de movimento é repouso. Então, repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. A gente já falou bastante de repouso, né? Porque eu não chamei de repouso, eu falei parado. Falei, tá parado. Mas é uma palavra mais bonitinha, mais chique, para você colocar na resposta dissertativa lá da FUVEST. É repouso, tá? Movimento é o contrário de repouso e vice-versa. E aqui eu coloquei outra imagem parecida com aquela, se vocês quiserem depois treinar, ver quem está em movimento em relação a quem está em repouso em relação a quem, tá? Vocês podem fazer. Aí eu coloquei aqui uma última frase, que é muito importante, que é o seguinte: quando alguém te perguntar, tá em movimento ou tá em repouso? Se perguntar só isso, a primeira coisa que você tem que falar é depende. Depende do referencial. Por quê? Porque movimento e repouso são conceitos relativos. Eles dependem do referencial. A Beatriz colocou assim: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Aí igual eu dormindo, exatamente. E faz todo sentido. Biológico, físico, químico. Tá? No caso de quando a gente está dormindo e quer continuar dormindo, na verdade tem até uma explicação filosófica para isso. Eu lembro de uma aula de filosofia que o professor falou isso. O ser humano, né, a mente do ser humano, ela é assim. Se você está correndo, você deseja estar andando. Se você está andando, você deseja estar parado, em pé. Se você está parado em pé, você deseja estar deitado. Sentado, quer dizer. Se você está sentado, você deseja estar deitado.
Se você está deitado, você deseja estar dormindo. E se você está dormindo, você deseja continuar dormindo. Por quê? Porque a natureza sempre tende ao estado de menor energia. O estado de menor energia é bom para a natureza. Por isso que para o ser humano é muito interessante. O cérebro gosta muito, o cérebro te recompensa na forma de prazer, você ficar sentado numa poltrona em frente a uma tela, vendo informações prontas, recebendo cargas de hormônios da felicidade no cérebro e comendo porcaria, comendo Coca-Cola, salgadinho, pizza. Por quê? Porque tudo isso é uma quantidade de energia absurda concentrada que você está colocando no seu organismo. E o cérebro sabe disso e gosta disso. Porque para o cérebro é assim, eu preciso de energia para funcionar, então quanto mais energia, melhor. Ele não pensa nas consequências. E também, se eu estou sentado aqui na boa, é melhor para mim, que eu não estou gastando energia. E se eu estou ficando feliz, estou conseguindo produzir hormônios de felicidade, só para através de uma tela, que a informação já está chegando pronta para mim, é melhor do que eu ler um livro, por exemplo. Então, por isso que é muito bom essa situação. Ficar parado, tá, sentado na frente da TV, comendo porcaria. Exatamente isso. Tá? Mas, de maneira geral, a natureza ela sempre tende ao estado de menor energia e isso a gente vai ver em várias situações. Olha só, eu tenho aqui o meu cubo, tá? Ele é feito, né, de várias peças, só que se eu tiro uma dessas peças, é que ele não é muito fácil de tirar uma peça, e coloco ela aqui do lado, ela vai embora, né? Ela não fica aqui. O planeta Terra é como se fosse um objeto gigante, né? Existe uma força na natureza, na verdade é uma regra da natureza que a gente não sabe explicar por que acontece, a gente só vê o que acontece, a gente consegue comprovar que acontece, consegue medir, consegue usar, mas não sabe explicar por quê. Que é massa atrai massa. Tudo que tem massa é atraído pelo que tem massa. Então essa peça tem massa, essas aqui também tem massa, então existe uma força de atração entre elas. Por que a gente não percebe? Por que elas não colam? Porque se eu soltar, existe uma força maior de uma massa muito maior, uma massa gigantesca, puxando para baixo. Então é uma competição, né? Um cabo de guerra. E a massa da Terra é zilhões de vezes maior do que a massa desse cubo. Então a Terra vai ganhar esse cabo de guerra. Só que se você levasse essas duas coisas aqui, né, para um local do espaço sideral muito distante de qualquer planeta, estrela, buraco negro, muito distante de qualquer outro elemento que tenha massa, e soltar eles dois lá, ao longo de milhares de anos você ia ver eles se aproximando lentamente, até um dia grudar. Tá? Mas aí o que isso tem a ver com o estado de menor energia, né? Essa força, né, que acontece, né, essa relação aí de massa atrair massa, a gente chama de força da gravidade. E quando você tem um objeto gigantesco como o planeta Terra, que na verdade não é tão gigantesco comparado aos outros, né? Mas comparado a gente comparado a esse cubo é gigantesco, né? Esse cubo aqui ele tem 54 milímetros, se eu não me engano, de tamanho, 56 milímetros. A Terra, vocês sabem quanto tem a Terra? De diâmetro, né? Quanto a Terra tem? Vocês sabem o tamanho da bola que vocês moram? Sem pesquisar no Google, hein? Não tem problema não saber, vou falar. O pessoal falou não de cabeça. 10 metros? Não. O tamanho do planeta Terra? O tamanho da bola que a gente mora? Não, é muito maior que isso. A bola que a gente mora tem 13 mil quilômetros de distância. Tá? 13 mil quilômetros. Então é um objeto gigantesco que tem uma massa gigantesca. Então essa força de atração, né, entre massas, né,
essa força que faz com que massa se atraia à massa. Quando você pega um objeto dessas dimensões da Terra, é um objeto muito grande. Então essa força é muito intensa. E o estado de menor energia possível é a esfera. Porque a distância entre o centro da esfera e qualquer outro ponto da superfície é o mesmo. A distância é sempre a mesma. Se você mede, ela é sempre a mesma. Então é o estado de menor energia. Seria impossível você fazer um cubo com 13 mil quilômetros de lado, porque a distância entre o centro e as pontas é muito diferente, né, para cada uma das pontas, cada uma das partes. Então é um estado que a natureza gasta mais energia para se manter. E a esfera é um estado que a natureza gasta menos energia para se manter. E é por isso que os planetas são redondos, porque é o estado de menor energia. Vocês sabiam disso? Alguém mandou uma mensagem grande aqui que eu não li. Peraí. É difícil sair da zona de conforto, sim. E a massa do Sol é maior que a massa da Terra. Por que a gente não é atraído por ele? A gente é atraído por ele, sim, graças a Deus. Se a gente não fosse atraído pelo Sol, não existiria vida no planeta Terra. Agora eu vou explicar outra coisa, então. Vamos aproveitar o gancho aqui. Daqui a pouco a gente volta para o assunto principal da aula. Olha só. Vamos imaginar a Terra, né? Deixa eu até pegar o azul aqui, mais ou menos azul, que a Terra é azul. Já disse o famoso astronauta Yuri Gagarin. A Terra é azul. Como ela é linda. Claro que ele falou em russo, né? Vamos supor que você pega aqui o planeta Terra e sobe num monte bem alto. Você sobe lá no Monte Everest. Claro que aqui a escala está exagerada, tá? O Monte Everest não tem essa dimensão toda comparado com a Terra. Ah, não, peraí, vocês estão vendo a tela, né? Calma aí. A Valéria falou, se não tivéssemos, estariam... Peraí. A Beatriz falou, mas aí, não deveríamos ter sido torrados? Bom, a temperatura, ela funciona de maneira diferente da gravidade, tá? Então, olha só, eu desenhei aqui o planeta Terra, com muito bom senso, isso parece um círculo, né? Mas eu coloquei aqui o Monte Everest em escala exagerada. Por que eu coloquei em escala exagerada? Para a gente enxergar. Porque o planeta Terra em si, ele é uma esfera muito perfeita. Ela é uma esfera mais perfeita do que uma bola de sinuca, por exemplo, do que uma bola de gude. Tá? O ponto mais baixo do planeta Terra, mais profundo do planeta Terra, é a Fossa das Marianas, né, no fundo do oceano. Estima-se que tenha mais de 12 quilômetros ou 15 quilômetros de profundidade. 15 mil metros de profundidade. É muito profundo. E o Monte Everest, né, tem 8 mil metros de altura, 8 quilômetros de altura. Então dá uns 20 quilômetros mais ou menos de diferença entre o ponto mais baixo, ou seja, mais perto do centro da Terra, e o ponto mais alto, mais longe do centro da Terra, que é o Monte Everest, o monte mais alto da Terra. São 20 quilômetros. Se você compara 20 quilômetros com o tamanho da Terra, que é 13 mil quilômetros, isso não é nada, cara. Isso é besteira, tá? Uma bola de bilhar é muito mais irregular do que o planeta Terra. Mas aqui eu desenhei em escala exagerada para a gente ver, né? O que acontece se você pegar um objeto e soltar ele aqui? Ele vai vir cair, né? Ele é atraído para o centro da Terra. A gente sabe disso. Você pode pegar, você pode soltar as coisas aí na sua casa, você vai ver que ela vai cair. Né? Só que se você, em vez de soltar, você arremessa para frente. O que acontece? Você joga para frente, a gravidade vai puxando, uma hora cai. Só que ele cai mais para frente. Né? O que aconteceria se não houvesse gravidade? Se não houvesse uma força de atração entre massas? Quando você jogasse, ele ia embora.
em linha reta para todo sempre. Tá? É isso que a primeira lei de Newton diz, a lei da inércia. Se você não aplicar nenhuma força no objeto, ele vai continuar ou parado ou em velocidade constante, em linha reta para todo sempre, até que uma força haja sobre ele. Tá? Mas a gente não desconsidera a gravidade. Tá? A gente não desconsidera a gravidade porque ela existe. Tá? Então, se eu jogo, em vez de jogar aqui, eu jogo com mais força, o objeto cai mais longe. Se eu jogo com mais força ainda, o objeto vai caindo, vai caindo, vai caindo, só que eu joguei com tanta força que ele fica caindo para sempre e nunca chega. Isso daqui é o estado de órbita. Quando o objeto está em uma queda constante, mas nunca chega porque eu joguei ele para frente com tanta velocidade que a razão com que ele vai, assim, digamos, entre aspas, para frente e a razão com que a Terra é capaz de puxar ele faz com que ele fique caindo para sempre. Nunca chegue. Tá? Esse é o estado de órbita. Tá? É assim que a gente coloca os satélites, né, sobrevoando aí, né, no espaço, assim que a Estação Espacial Internacional está no estado de eterna queda. Tá? E aí, é a mesma coisa entre o Sol e a Terra. Tá? Se a gente tem o Sol no centro lá do Sistema Solar e o planeta Terra aqui, o planeta Terra ele está indo para frente com uma velocidade tão grande que a razão com que o Sol atrai ele e a velocidade com que ele consegue ir para frente faz com que ele fique caindo eternamente em direção ao Sol. Fica em estado de órbita. E por que a gente não morre torrado? Porque a distância, né, que a gente mantém entre a Terra e o Sol, né, devido a esse estado de órbita, né, a velocidade que a gente tem para frente, ela é grande o suficiente a ponto de vencer, entre aspas, né, o quanto o Sol puxa a gente. Tá? Então a distância, ela fica mais ou menos constante, né, a distância entre a Terra e o Sol. Tem uma diferença, assim, que a órbita não é exatamente um círculo, né? Ela é, inclusive, parecida com isso que eu desenhei, que não é um círculo, tem um lado um pouquinho maior que o outro. Ela é elíptica, formato de uma elipse, é um círculo achatado. Então a distância muda um pouco, até por isso que a gente tem umas estações mais quentes, outras mais frias e tal. Mas é bem pouco em relação ao tamanho da órbita. E a distância se mantém a mesma e a energia que sai do Sol ela vai se espalhando, né? Imagina que os raios de Sol, né? Eles saem para todas as direções, né? E o que atinge a Terra é só um pedacinho, né? Se a Terra tivesse aqui, por exemplo, a gente teria uma quantidade maior de raios, né? Repare que esses raios que batem aqui, eles se espalham, né? Se eu tirar esse planeta daqui, eles se espalham e não batem na Terra. Aí é menos raios que batem na Terra. Então, quanto mais longe, mais a energia vai se perdendo, né? Ao longo do caminho. Só que o problema que a gente tem, na verdade, não é nem torrar. A gente está tão longe do Sol que o problema que a gente tem é não congelar. Olha só. Vamos supor que aqui está o Sol, aí aqui está a Terra. Aí o próximo planeta que gira ao redor do Sol depois da Terra é Marte. A temperatura em Marte é muito menor do que a temperatura da Terra. A temperatura em Marte é tipo menos 100 graus Celsius. Menos 200 graus Celsius na sombra ou mais. A temperatura é muito menor. Por que isso acontece? Porque não é só pela distância. Se a gente pegar o próximo planeta mais perto do Sol, ele continua sendo mais frio do que a Terra, mesmo estando mais próximo do Sol. É porque a gente tem uma camada de ar em volta da Terra que gera tipo uma panela de pressão na Terra. Mantém a energia térmica nos arredores da Terra. Qualquer ponto assim mais distante, fora dessa camada de ar, né,
fora dessa camada de ozônio, é um frio desgraçado. Né? Tipo, lá onde os astronautas ficam, né, em órbita da Terra, a Estação Espacial Internacional. Dentro da estação a temperatura é agradável, por quê? Porque eles mantêm por ar-condicionado. Agora, você morreria por outros motivos, mas se um astronauta cai sem traje espacial no espaço, ele vai ver o quão frio é um frio desgraçado. A Beatriz perguntou, efeito estufa? Mais ou menos. Tá? A gente chama de efeito estufa o fato da temperatura da Terra estar aumentando. Né? O fato da gente estar colocando mais gases na atmosfera, gases esses que estavam comprimidos lá no fundo da Terra na forma de petróleo. A gente pega o petróleo e queima, transforma ele em gás de novo, e aí aumenta a quantidade de gás que tem nessa, né, ao redor da Terra, e a Terra começa a reter mais calor. A Valéria falou, igual Mercúrio, o planeta mais perto do Sol, que não tem atmosfera, se torna muito frio à noite. Exatamente. O Mercúrio, né, que é o planeta mais perto do Sol, ele é pequenininho, praticamente de metal. O lado que é apontado para o Sol é uma temperatura assim, absurda. Não lembro agora de cabeça, mas é uma temperatura altíssima. Só que do outro lado é uma temperatura baixíssima, porque não tem a atmosfera para manter a temperatura lá. Então, todos os dias a gente sobrevive, né, toda noite a gente sobrevive por causa desse ar que envolve a Terra, que não é necessariamente o oxigênio, que é o ar que a gente respira. Na verdade, é o ozônio, é o principal responsável por manter a temperatura da Terra. É um gás que fica mais alto, lá em cima. Mas o fato do Sol estar crescendo por ser uma estrela. Sabe por que na verdade o Sol cresce? É bem interessante. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aí aqui já é um pouco imaginário demais, né? Mas o Einstein, ele tem uma equação que relaciona a energia com massa. E igual a mc ao quadrado. Né? A c ao quadrado é a velocidade da luz elevada ao quadrado, é uma constante no universo, é um número. E aí isso aqui você consegue relacionar a energia com massa. A gente sabe que o Sol manda energia, né, para todos os lados, tanto que a vida no planeta Terra e absolutamente tudo que a gente tem aqui, em algum momento veio de alguma estrela e 99% da nossa energia é por causa do Sol. Todas as formas de energia existem por causa de alguma outra estrela ou por causa do Sol. Então, toda a energia que a gente recebe vem do Sol, então ele está mandando muita energia para a gente. Então, ele pega um pedaço da massa dele e ela vai embora na forma de energia. Então, o Sol ele vai perdendo massa com o passar do tempo. Se eu não me engano, ele perde 600 quilos por segundo. Alguma coisa assim. Essa informação tá aqui na minha cabeça, eu vi em alguma aula de física, não me lembro onde, não é verídica, a gente teria que pesquisar. Mas o fato é que o Sol está perdendo massa. E a força que mantém, né, as coisas na forma circular, assim, né, que mantém as estrelas e os planetas, é a força da gravidade, que é uma força que acontece porque massa atrai massa. Quanto mais massa, maior essa força. Quanto menos massa, menor essa força. E a bola vai aumentando. É por isso que o Sol está aumentando. Ele vai perdendo massa e vai aumentando de tamanho, porque a força que mantém os átomos perto um do outro vai diminuindo. É estranho, né? O Sol vai perdendo massa e vai aumentando de tamanho por causa disso. Mas aí, consequentemente, né, ele vai perdendo a densidade. Né? A mesma quantidade de matéria vai ocupando espaços maiores. Então ele perde um pouco de massa, mas a massa que sobra tem menos força para confinar ela, então ela ocupa um espaço cada vez maior. E o mundo vai acabar por isso. Daqui a alguns bilhões de anos o Sol pode explodir por isso. Eu não sei se ele explode. Então, não sei se ele vai explodir. Eu acho que ele vai simplesmente se expandindo. Não, eu acho que tem, eles chamam de supernova, né? A explosão de uma estrela, né? Vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais manter
o formato, manter aquela matéria toda junta, e toda essa matéria vai se expandir muito, e o que sobrar vai se aglutinar e virar um outro planeta. Vai demorar muito ainda. A gente nem sonha em ver isso acontecendo. A Valéria perguntou, ele no caso transforma a massa em energia? Não é bem transformar propositalmente a massa em energia. O que acontece é assim, a gente tem principalmente dentro do Sol 2 tipos de átomos. Os átomos de hélio e os átomos de hidrogênio. São os átomos mais simples que existem. E o que o Sol faz, a massa está tão confinada, a força, né, da gravidade é tão grande que aperta aqueles átomos uns contra os outros, e acontece uma reação nuclear chamada fusão atômica, que os átomos de hidrogênio se juntam e formam átomos de hélio, certo? E essa fusão nuclear libera uma energia gigantesca que tem dentro do átomo. Só que aí para poder, né, para ter essa liberação de energia, o átomo perde um pouco de massa, né? As micropartículas ali que compõem o átomo, algumas vão embora na forma dos fótons, né? Que é a luz, são as partículas da luz. E é mais ou menos assim que ocorre essa transformação, né, de massa em energia. Mas tudo, em dada escala, tem essa diferença, tem essa transformação de massa em energia. Seu corpo, por exemplo, transforma massa em energia, de outras formas, mas transforma. Você pega comida, que é massa, come e pode se movimentar, correr, jogar futebol. Seu cérebro pode funcionar, o seu cérebro gasta mais energia que uma lâmpada. As lâmpadas de hoje aí, de LED, elas gastam menos energia que um cérebro. É energia gigantesca que o cérebro gasta. Então, se transforma massa em energia também, só que de outra forma, né? Beleza? Bom, o papo foi legal, né? Essas coisas são interessantes. A ideia é que no final do ensino médio a gente tem uma boa noção de tudo isso que eu expliquei. Tá? Aqui no Brasil a gente não tem tanta oportunidade assim, né? Eu recomendo um professor chamado Professor Octávio. Ele tem um canal no YouTube que ele gravou muitas aulas que ele dava em colégio particular em Florianópolis, aqueles colégios de elite, assim. Aí ele gravava a aula para os alunos poderem ver depois. Muita gente fala, não era para pagar agora, a lousa, né? Aí ele começou a gravar, lá, olha lá no YouTube. Então ele gravava a aula todo dia eu chegava em casa e colocava no YouTube. E tem lá 11 mil vídeos no canal dele. E muitos dos vídeos mais antigos são, assim, gravação de aula que não tinha como objetivo atingir qualquer pessoa. Era geralmente só para os alunos. Só que aí, como está no YouTube, está livre, muita gente teve acesso. E eu também, foi assim que eu aprendi física, porque eu também não tive física muito bem no ensino médio. Só no terceiro ano. No primeiro e no segundo ano, não tive muito bem, não. E aí eu aprendi isso que eu estou ensinando para vocês e tal, principalmente nesse canal. Beleza? Bom, então voltemos aqui, né? A gente falou já de 4 palavrinhas que são essenciais pela nossa conversa, que eu imagino que vocês tenham pegado muito bem o que cada uma delas significa e vão conseguir usar, né? Referencial, posição, movimento e repouso. As próximas palavras são mais rápidas, são mais simples da gente... São conceitos mais simples da gente trabalhar. Vou só tomar água aqui que minha garganta tá ruim já. Bom, vou voltar aqui pro slide. Pronto. Então, próximo slide. Próxima palavrinha é a palavra trajetória. Tá. A trajetória, ela é um caminho, tá? A gente pode dizer que é o conjunto de todos os pontos por onde um determinado objeto passou, tá? Então eu coloquei aí
na figura, né, na imagem, um caramujo, né, que é um bicho que vai se movendo ali lentamente, deixando uma marca por onde passa. Nesse caso aí, na areia da praia. Como ele deixa essa marca, a gente consegue ver todos os pontos por onde ele passou. Então, ele é um objeto que marca a sua trajetória, né? Todos os pontos que você passou. Muita gente acha que é um caminho por onde determinado objeto vai passar, mas não. A trajetória é o conjunto de pontos, ou seja, o caminho que o determinado objeto fez, que determinado objeto já passou. Por exemplo, se eu te perguntar a sua trajetória de vida, você vai ter que me falar os eventos importantes que marcaram a sua vida desde que você nasceu até o momento que você está me falando. Não tem como você me falar da sua trajetória daqui a 50 anos. Você pode falar o que você pretende para a sua trajetória. Você não pode falar exatamente o que vai acontecer. Então, a trajetória, né, na física, é o caminho que determinado objeto passou, não o que ele irá passar. Tá? Aí aqui no papel, né, tem um exemplo muito claro de trajetória. Na verdade, tem vários exemplos, né, mas nesse papel aqui, ó, excluindo essa parte, só aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para ficar maior. Excluindo essa parte, só aqui você tem exemplos de trajetória. Alguém consegue citar qual que é o exemplo de trajetória que a gente tem aqui? Alguns exemplos? Não, mas eu tampei essa parte, né? Do -3 indo até o 5. É uma trajetória também, mas eu tampei essa parte, justamente porque tem outros exemplos de trajetória. Bem fora da caixa, bem fora do que a gente costuma pensar. Lembra aqui da imagem do caramujo, né? O caramujo, ele foi andando pela praia e deixando ali, riscando por onde ele foi andando, né? Esses valores, né, do -5, do -3, 5 e tal, eles são só representações da posição, né? São coisas aqui, são pontos importantes, pontos notáveis da trajetória do objeto que eu marquei, mas a trajetória do objeto não é isso, né? A trajetória está aqui, ele passou por aqui, né? Ele foi passando por aqui e aí eu marquei a trajetória, mas isso aqui não quer dizer a trajetória, né? A trajetória foi essa. Aqui é um jeito que eu tenho de dizer como é que foi essa trajetória. Tá? Gente, olha só. A Beatriz falou, a trajetória do D foi do 7 para o 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está falando a trajetória do ponto D. Só que o exemplo de trajetória que eu tenho aqui é o seguinte. Olhando para esse papel, você consegue me dizer por onde que a minha caneta passou. Essa é a trajetória. Porque a caneta, ela deixa uma marca por onde ela passa. Então, né, você consegue dizer que a caneta roxa passou por aqui, passou por aqui. Consegue dizer que a caneta azul passou por aqui. Esse é o exemplo de trajetória principal que tem no papel. Os outros todos são imaginários. O ponto A é uma coisa imaginária. Te diz que o ponto A veio daqui para cá, mas não veio. Mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, o que veio daqui para cá foi a caneta. Então, essa marca que fica aqui, a gente pode interpretar como quiser. Mas, na realidade, a única trajetória que ela marca é a da caneta. Faz sentido isso? Bom, então, trajetória é isso, tá? Trajetória é isso. Aí a gente vai brincar um pouco com esse conceito, né? Vou mostrar aqui o slide, tem umas imagens legais para a gente ver. Então, ó, essa imagem aqui é uma imagem muito legal. É mais uma foto daquelas que você tira a foto com tempo de exposição da câmera muito alto. E aí você vai captando vários pontos da onde determinado objeto passou. Então, o que a gente tem aqui? Um CD, um disco, né? Um CD, um disco, né? Um objeto na forma de disco.
que tem uma lâmpadazinha bem no centro e outra lâmpada bem na borda. E aí esse CD foi jogado assim para ele ir rolando. E aí, enquanto o CD foi rolando com essas luzes, essa foto foi sendo tirada aos poucos. É como se você tirasse várias fotos e juntasse todas em uma só. Em vez de passar elas na sequência, né? Que se você passasse as fotos na sequência, seria um vídeo. Aí você ia ver a luz passando, assim. Mas aqui não, aqui você soma tudo. Você coloca todas as imagens em uma só. E aí a gente vê a trajetória que o centro do CD fez, que está em linha reta, né? E a gente vê também a trajetória que a borda do CD fez, que é essa curva meio esquisita aqui, né? Essa curva aqui, ela tem o nome de cicloide. Que chama de cicloide essa curva. Né? Então aqui, isso aqui marca todos os pontos que a borda do CD passou. Tá bom? Parece quando jogaram uma pedra no lago e vai quicando. É mais ou menos, tá? É bem parecido. Não é exatamente o mesmo tipo de curva, não, mas é tudo arredondado, tudo parece. Bom, vamos para a próxima imagem. Aqui é para falar que a trajetória também depende do referencial. Para você dizer qual que foi a trajetória de um objeto, tem que perguntar, bom, depende, né? Em relação a quem? Então, a gente tem um trem que está andando. Ele tem aqui uma seta indicando que esse vagão de trem está andando. E dentro do trem, a gente tem uma bolinha que cai do teto ao piso do trem. Tá? Aí dá até para ver aqui, né, umas marquinhas, assim, que dá uma impressão, né, indica para a gente que está caindo. Para esse rapaz que está em pé aqui, qual que é a trajetória que a bolinha faz? É uma linha reta para baixo. Não é? É essa a trajetória. Mas lembra que o trem está indo para frente. Só que como o cara está indo junto com o trem, o que ele vê é a bolinha fazendo uma linha reta para baixo, tá bom? Só que você pega esse mesmo fenômeno de uma pessoa olhando de fora. Tá? Agora você é o S, você é o rapaz S. Você está olhando de fora. A bolinha cai em linha reta dentro do vagão. Porém, o vagão está andando. E aí o que o rapaz que está olhando de fora vê é essa linha tracejada azul. É o mesmo fenômeno, é o mesmo objeto caindo, só que a trajetória para o observador T é uma linha reta para baixo e para o observador S é um pedaço de uma parábola. Tá? Essa curva aqui é um pedaço de uma parábola. Mais para frente a gente vai entender por que é uma parábola. Tá? Por que não é um círculo, por exemplo? Por que é uma parábola? Por que não cai em linha reta na diagonal? Né? Por que ele desce assim como parábola? Me cobrem depois, tá? Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Fica claro para vocês isso, né? Que a gente tem essa diferença de trajetória dependendo do referencial. O mesmo fenômeno pode ser uma linha reta ou pode ser um pedaço de parábola, dependendo de onde você está olhando. Para enxergar isso aí. Tem uma aula de um professor aí que tem uns vídeos disso, que eu não posso mostrar agora, porque eu estou gravando para depois pôr no YouTube. Mas depois que acabar, estiver no final da aula, eu paro de gravar e aí eu coloco esse vídeo para vocês verem. Tá? É interessantíssimo ver esses fenômenos na forma de vídeo. Né? Você ter a filmagem dessa bolinha caindo de dentro do trem e de fora do trem também. É lindo. Fiquem até o final. Tá? Já está acabando. Eu vou pular a parte de velocidade, vou deixar para a próxima aula, porque vamos ter essa aula como mais teórica mesmo, né? A gente está desenvolvendo muitos conceitos, são muito importantes. Bom, então vamos para a próxima imagem. Sim, aqueles vídeos de super câmera lenta, exatamente. Os vídeos que os caras fazem com câmera lenta. É demais. Então, olha só, a gente tem aqui uma situação que é muito comum em
duas necessidades, duas demandas do ser humano. Uma demanda, assim, imagina que você tem uma ilha deserta, aí tem um barquinho andando lá no oceano, está passando perto dessa linha deserta, o navio começa a afundar, o barquinho começa a afundar, o pessoal vai nadando e chega nessa ilha deserta. Essa ilha tem um coqueiro que não tem coco. É uma ilha pequenininha. E aí o pessoal do controle de navegação percebe lá que o barco não está mais mandando nenhum sinal de comunicação. Ó, aconteceu alguma coisa, o barco deve ter afundado. Aí eles mandam um avião para procurar o pessoal lá no último lugar que eles sabem que o barco estava, acham a ilha e vê o pessoal escreveu lá na ilha, SOS, estamos presos aqui. Não dá para pousar avião na ilha, não dá para chegar helicóptero lá porque é muito longe e o navio vai demorar muito tempo. Então, para eles não morrerem de fome, o que você vai fazer? Vai colocar um monte de comida em uma caixa resistente à queda ou com paraquedas e vai voando com o avião por cima da ilha e jogar a comida, né? Ou então, quando você quer bombardear um local, né? Se você quiser bombardear um local, você não vai levar a bomba embaixo do braço e soltar ela lá, porque você morreria junto. A não ser que ela demore muito para explodir, né? Normalmente, para bombardear um local, você coloca a bomba em avião e solta ela. Mas imagina que você é o piloto. Você quer acertar um alvo. Você está andando com o avião para frente. Uma velocidade alta, 300, 400 km por hora. Você vai soltar a comida quando você estiver passando, ou a bomba, quando você estiver passando exatamente em cima do seu alvo? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque o avião está indo para frente. O avião tem uma velocidade para frente. Consequentemente, a comida ou a bomba que está dentro dele também tem essa velocidade para frente. Então, se você solta ela exatamente em cima do alvo, ela continua indo para frente. Ela começa a cair, mas também continua indo para frente. Né? É essa situação que aconteceu aqui, nessa figura. O alvo é mais ou menos aqui. E aí são feitos alguns cálculos que a gente vai até aprender a fazer para ver onde que você tem que soltar essa bomba, né? Ou a comida. Você tem que soltar um pouco antes, porque ela continua indo para frente e depois ela começa a cair também, né? Porque a gravidade vai puxando. E aí faz esse formato de parábola, certo? Então, para quem está olhando de fora, né, para esse observador aqui, ó, a trajetória que a bomba faz é um pedaço de uma parábola. Só que para o piloto do avião, repara que se ele tiver... O piloto não, que ele está aqui na frente, mas o cara que está aqui perto da abertura que tem embaixo do avião, ele fica olhando para baixo e ele vê a bomba sempre exatamente embaixo do avião, só que cada vez mais perto do chão, né? Cada vez mais longe do avião, mas sempre exatamente embaixo do avião, né? Nesse ponto, a bomba está embaixo do avião. Nesse ponto, ela está mais longe, mas ainda está embaixo do avião. Nesse ponto, ela está mais longe, ainda está embaixo do avião, certo? Então, para o observador que está olhando de dentro do avião, a bomba descreve uma linha reta para baixo. Para o observador que está na Terra, a bomba descreve uma trajetória em formato de parábola. A segunda imagem que eu tenho nesse slide aqui é uma foto chamada foto estroboscópica. É uma foto que você vai tirando uma na sequência da outra e coloca todas no mesmo lugar. Bem parecida com aquele outro tipo de foto de longa exposição. Só que essa foto de longa exposição, o intervalo entre as fotos não existe. É uma foto só contínua. Aqui não, aqui você vai tirando uma foto a cada 1/10 de segundo, tira 10 fotos por segundo. Aí você tem um intervalo entre uma foto e outra. E aí o que aconteceu aqui? Um avião foi soltar a bomba e outro avião foi voando ao lado, juntinho, na mesma velocidade. E foi tirando essas fotos no momento que a bomba caiu. Como tanto o avião, quanto a bomba, quanto o outro avião tem a mesma velocidade, você vê sempre isso, a bomba exatamente embaixo do avião. Certo? E repare que a distância entre as bombas aqui, né? A mesma bomba, só que a distância entre a bomba em cada foto vai aumentando, né? No começo você vê que as bombas estavam pertinho e depois elas vão aumentando a distância. Por que isso?
que a velocidade com que a bomba cai para baixo vai aumentando, né? Então, as fotos são tiradas sempre no mesmo intervalo de tempo. Como a velocidade vai aumentando, a bomba vai estando cada vez mais distante. Certo? Deu para pegar? Bom, então a gente já viu aí o que é trajetória, viu que depende do referencial, né? Como é que acontece. E acredite se quiser, isso cai no Enem, tá? Você olhar para um objeto, o Enem vai te descrever uma situação, você vai ter que marcar qual trajetória que faz. Se ele falar, uma bomba é soltada de um avião, então a pessoa que está vendo da Terra, né? E claro que o Enem vai endossar, né? Vai fazer aquela situação que eu falei, tem uma ilha deserta, um barco naufragou, o pessoal está na ilha, como é que eles vão ver o alimento chegando, que trajetória. Aí vai ter lá, retilínea, inclinada, circular, parabólica, tem que marcar, trajetória, parabólica. Bom, são mais dois assuntos aqui, dois nomes, que é importante a gente saber, mas eles são bem simples. Opa, não passou. Aqui. Ponto material e corpo extenso. Esse a gente não vai usar tanto assim, mas é importante ter essa noção, esse conceito, que são considerações que a gente faz para poder estudar os fenômenos, tá? Então a gente vai pegar um carro. O carro ele tem lá os seus 4 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, 1,70 m de altura, 1,60 m de altura, até menos, às vezes. Então, tem o carro aqui. Aí a gente vai analisar o primeiro fenômeno, que é um carro, né? Saindo dessa cidade A, que é São Paulo, e chegando até a cidade B, que é o Oiapoque. É o ponto mais alto do Brasil, assim, mais ao norte do Brasil. Então é uma distância gigantesca, deve dar uns 3.000 quilômetros praticamente. Aí você está analisando esse fenômeno. Aí eu vou te perguntar, para você calcular o tempo que esse carro demora para chegar na cidade, faz diferença você considerar o tamanho do carro? Faz diferença você marcar na hora que a frente do carro chega na cidade ou na hora que a traseira do carro chega na cidade? Eu vou até mostrar outra imagem aqui, ó. Espera aí que eu tô... Um dia eu ainda vou conseguir usar isso aqui direito. Ó, imagina que eu faço uma linha reta lá na cidade. Isso não é uma linha reta, né? Isso também não é uma linha reta. Eu faço uma linha reta na cidade. Aí eu vou ter um carro. Faz diferença, na hora que eu for analisar o fenômeno, eu considerar quando o bico do carro atravessa essa linha reta ou considerar quando a traseira do carro atravessa essa linha reta? Sendo que o meu fenômeno é um carro saindo de São Paulo e chegando no Oiapoque, que são 3.000 quilômetros. Eu vou ter diferença no tempo aqui? Eu não sei se o pessoal respondeu ou se já estava antes aqui. Eu acho que já estava antes essa mensagem. Mas a resposta é, eu tenho sim uma diferença no tempo. Mas essa diferença é muito pequena perto do tempo total, né? Exatamente, é muito pouca diferença. Então, para mim descrever, ou calcular esse fenômeno, o carro não faz diferença o tamanho do carro, entendeu? Eu não preciso considerar o tamanho do carro. Então, a gente fala que para esse fenômeno, o carro ele é um ponto material. Eu não preciso considerar as dimensões dele. Eu posso considerar ele como um ponto. Vai dar um resultado igual, vai dar com a mesma precisão, certo? Bom, aí a gente vai pegar o mesmo carro em um outro fenômeno, que é esse aqui, uma ultrapassagem. Para mim calcular uma ultrapassagem, faz diferença eu considerar quando o bico do carro está alinhado com o bico do caminhão
ou quando a traseira do carro está alinhada com o bico do caminhão? Faz, né? Porque você imagina, quando você vai ultrapassar, você vai para a faixa da esquerda, acelera, depois você volta para a faixa da direita. Imagina que o carro ainda estava aqui, ó, e aí ele já volta para a faixa dele, vai bater no caminhão, né? Então eu preciso considerar quando a traseira do carro já terminou de passar o caminhão para poder voltar. Então, nesse caso, um carro com as mesmas dimensões faz diferença eu considerar o tamanho do carro. Não faz? Então, para esse caso, o carro é um corpo extenso. Então, ponto material e corpo extenso não são objetos diferentes. O mesmo objeto pode ser tanto ponto material quanto corpo extenso. Depende do fenômeno. Então, para alguns fenômenos, o mesmo objeto pode ser ponto material e para outros fenômenos, o mesmo objeto pode ser corpo extenso. Qual que é a diferença? Quando eu não preciso considerar o tamanho do objeto, eu chamo de ponto material. Quando eu preciso considerar o tamanho do objeto, eu chamo de corpo extenso. Certo? Bom, aí para finalizar, eu tenho aqui uma imagem que eu tirei do filme Interestelar, que é o meu filme favorito. Fala muito de física, é um filme que tem, para ele poder ser desenvolvido, eles tiveram vários físicos, né, envolvidos na produção do filme, e eles tiveram que fazer uma simulação que foi caríssima de se fazer de um buraco negro. O nome do filme é Interestelar. Vou mandar aqui. Ele é do Christopher Nolan, o diretor do filme. É um filme assim, incrível, super recomendo, tá? Mas o fato que é importante pra gente aqui é esse planeta. Esse planeta ele gira em torno de um buraco negro no filme. Do mesmo jeito que o planeta Terra gira em torno do Sol. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque um buraco negro é muito mais legal do que o Sol, né? Então, para a gente imaginar um planeta circulando em torno de uma estrela ou de um buraco negro, naquela hora que eu fiz os desenhos aqui mostrando, né, o Sol, isso que é o Sol, isso que é a Terra girando em volta. Faz diferença considerar o tamanho da Terra? Olha só a diferença, tá? O comprimento, o tamanho do planeta Terra é 13 mil quilômetros. A distância entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros. Então, quando eu estou trabalhando com essa ordem de grandeza, com essa diferença de posição, né, com essa distância, 150 milhões de quilômetros, o tamanho da Terra, que é 13 mil quilômetros, não é nada. Não é nada. É menos que um grão de areia. Então faz uma diferença. A diferença é muito pouca. Então a gente não precisa considerar, né? Para analisar esse fenômeno de um planeta orbitando uma estrela, eu não preciso considerar o tamanho do planeta, tá? Orbitando o buraco negro, aqui no caso do filme. Então, o planeta é o quê? É um ponto material. Agora, se eu estou aqui dentro do meu planeta e eu quero fazer uma volta, né? Eu quero dar a volta na Terra, né? Dar a volta ao mundo. Eu preciso considerar o tamanho do planeta? É óbvio, né? Um planeta maior, mais difícil de dar a volta nele. Um planeta menor, mais fácil de dar a volta nele. Então, o mesmo planeta agora é o quê? Corpo extenso. Porque para esse fenômeno eu preciso considerar o tamanho. Certo? É essa a diferença de ponto material e corpo extenso. Beleza? Bom, então a gente falou hoje dos conceitos básicos de cinemática. Então, semana que vem, a gente vai começar com velocidade. Fazer vários exercícios do Enem, começando com velocidade, depois a gente vai para velocidade média, aceleração, vai passar por gráficos, montagem de gráfico. Então a gente vai fazer bastante coisa. É bem divertido essa parte, tá? Bem legal. É mais legal ainda quando você entende. Só que não vão embora, fiquem aí, que eu vou parar de gravar e a gente vai mostrar aqueles vídeos que são super legais que eu não posso mostrar no YouTube. Beleza? Então, ó, parei de gravar. Eu tô mostrando a tela ainda? Não. Aliás, eu não parei de gravar. Eu parei de mostrar a tela.